e 10 meses, e agora um de 4 semanas na barriga. Ah, pequenininhos. Que lindo. Que delícia. Sim. São dois homens? O que está na barriguinha não Tá sabemos. na barriga. Legal. O Janaka é um menino. A mulher do Diogo está grávida. Segundo? Estamos grávidos de novo. Crescendo. Graças a Deus. Maravilha. Haribol. Muita criança de pandemia. Quanto tempo, aí, irmão? Saudade. Foi uma encomenda mesmo para o Janaka poder crescer com uma irmã ou um irmão, né? A gente sente nele uma necessidade muito grande de sociabilizar e gosta muito de ver gente, falar com gente, de brincar com criança. Então a gente achou que ia ser interessante ter já que estamos assim bem dedicados à maternidade e à paternidade, a gente fez um teste, né? Vamos ver se dá certo. E aí deu certo. Muito bom. Parabéns. Obrigado. Uma grande notícia. Tudo a ver com o encontro, né? Tudo a ver com o encontro. E a Clarinha, como é que tá? Matheus e Luciano. Fantástica. Tá fazendo 7 meses hoje, a gente acabou que a gente comemora todo mês, né? Estamos emendando aí os eventos, a gente cantou um parabéns para ela agora. Agorinha há pouco, né? E 7 meses. Pega lá para mostrar ela, pessoal. Pega a Clarinha, aproveitar que ela está acordada, para dar um oi para o Diogo e para a Raquel. Tá uma fofa. Esse mês aniversário, né? Que a gente comemora todo mês, foi o primeiro mês que ela pode comer o bolo, porque a gente colocou frutas. Aí ela pôde comer, né? Que agora a gente entrou com a alimentação agora no 6º mês. Aí esse mês ela comeu os morangos e a gente decorou com morangos e uvas. Então ela comeu um pedaço do bolo dela esse mês, assim, muito, muito especial. E já tá brincando lá, tá na festa. Mas hoje é meu mês de aniversário. Eu já comemorei. Você escreveu a varinha, as cores da terra. Você está amamentando ainda, Luciana? Estou. Está amamentando ainda. Agora que entrou com a alimentar. Ai, gente. Fala, oi, gente. Luciano. Clarinha. Oi, Clarinha. Lindeza. Você tá grandinha já, o tamanho dela. Tá nem aparecendo aí. Você tá com como? Aqui no caso da mamãe. Que carinha boa, Luciana. Ela é a simpatia. Carinha alegre. A energia. Graças a Deus, sim, né? E é sobre isso, né, que a gente estava a proposta desse encontro de hoje, falar dessas vidas, né, que vem trazendo muita vida para a gente nesse momento aí de total sofrimento, assim, que a gente vive, assim, essa dualidade da vida. Bem especial ter uns serizinhos desses, assim, de luz, né, para iluminar esse momento que a gente está vivendo aí no mundo, no planeta. Que não estava nos planos, né? Não estava nos planos. Essa que é a questão. Completamente fora do planejamento de vida, né? Amor, pega lá para a mamãe, porque senão vai ficar... Não vai ser... Não. A mamãe... Isso, porque eu sou muito danadinha. Não consegui concentrar. O senhor já está dormindo, né, Diogo? Tá. A gente tem uma dinâmica de botar ele para dormir bem cedo. Essa dinâmica não dá certo aqui, não.
porque eu trabalho, né? E eu atendo até... O meu último horário é 9h30. E todos os dias eu estou atendendo até 9h30. Então, ela quer dormir com a mãe. E a gente tem que trabalhar. Então, assim, acaba que a criança teve que adequar a essa rotina aí de trabalho. Entendi. Vem fica, olha a alegria. Não tem problema não, mãe. Ela falou. A gente brinca. Amor, ela não vai ficar quietinha. Mas toma um pouquinho só. Tá, papai quer que ela participe. Tá super feliz com você. Sonha que ela é. Olha. É a mamãe dela. Não. É um presente, né? Um presente. Nossa. Que o presente está também bem junto. As lembranças que a gente perdeu da nossa infância, dos nossos primeiros anos de vida, eu não lembro de nada. Aí, quando eu olho para ela, gente, o que a gente já foi, o que nós éramos quando nascemos, é o resgate de alma, É a verdade. ignorância, a pureza. A gente vê o tanto que a gente perdeu isso, de certa forma, e aí recicla. Vem tudo de volta, né, amor? É isso, assim. Para mim, é uma coisa assim, como eu estudo gente, trabalho com gente, né, com pessoas, dentro desse momento de que para mim ficava meio do algo, teve aqui naquela segunda onda, eu lidando com muito desencarne, com muito óbito, muitas perdas, né, as pessoas perdendo coisas, famílias, né, e a gente não foi treinado para isso, né, para o que está acontecendo. E olhar para o sorriso da Clara, sabe? Como ela acorda com o sorriso todos os dias, recarrega, assim, tudo. E uma coisa que eu acho linda, assim, dentro de tudo, é o primitivo dela, porque o primitivo, né, desde pequenininha, é o quê? O carinho, é o afeto, é o amor. E quanto que a gente era isso, como o Matheus fala, que é agarrar a mãe, puxar o cabelo da mãe, né, filha? E dentro disso, como que a gente se perde dentro dessa coisa que é simples, sabe? É dar um sorriso, é sorrir porque a gente dá um beijo na barriga e dá gargalhada, né? E a gente é isso, e a gente se perde nesse mundo dentro disso, assim. Me toca muito isso, nessa experiência de ser mãe da Clara. Filha, você machuca a mamãe assim. Pode não. A criança vem para ensinar de novo para a gente, né? Para ensinar esse novo olhar do afeto, do significado da vida, né? Diante de tantas outras violências, tristezas, né? E aí a gente se revigora, né? Muito. Vigora. E eu acho que me traz uma reflexão assim de que eu sou, né? E das oportunidades que se perde todos os dias. A gente perdeu. Né? Parece que, como o Matheus falou, né? A não consciência de tudo que tem por trás e essa inocência que é a nossa essência. E quando você está lidando com outras relações e outras questões, é exatamente isso que eu sinto que as pessoas estão sentindo falta. Desse nosso primitivo que a gente perdeu. Para mim, isso está ficando muito forte, assim. O Tony chegou aí, Luciano. Oi, Tony. Tá bom. Bem-vindo. Acho que já caiu ou foi? Tem aqui no chat, vamos ver. Não, acho que ele deve ter caído.
Ele caiu. No caso assim, da nossa jornada como papai durante a pandemia, que é o nosso tema aqui, tem vários pontos interessantes que eu me sinto assim, convidado a partilhar, né? Eu vou começar de trás para frente. Oi? Tá fechando a porta para não acordar o neném. Neném que já está grande, já está falando tudo, já está correndo, caindo, subindo no parquinho. Nossa, tá um furacãozinho. Tá muito sapeca, assim. Mas eu vou começar de trás para frente, assim, onde eu imaginei que eu poderia partilhar. Primeiro que é um processo muito, muito importante de olhar a si mesmo como um adulto com uma visão de mundo distorcida, né? Esse é o primeiro ponto. Nós como adultos, a gente não só se esqueceu de ser criança, como o Matheus comentou, mas a gente também deixou de saber quem é esse ser que veio ao mundo, né? Porque a gente acaba se desconectando dessa criança, e aí, quando se desconectou dessa criança, você se desconectou de tudo. Tudo que é verdadeiro, que é essencial. E aí, meu amigo, virou um jogo, assim, de distorções. As distorções cognitivas começaram a ser imperativas nas nossas vidas, né? Então, a gente aprendeu a engolir o choro, né? Engole esse choro. A gente aprendeu a muitas vezes sofrer calado. Então, assim, a minha paternidade, nesse processo de pandemia, ele vem com um agravante, assim, claro, que é a questão do luto, a questão da transformação social, né, global que a gente está vivendo, que eu gostaria de falar isso em separado, mas eu acho que ele não é tão grave quanto essa percepção de que eu necessito de cura, eu necessito de autocuidado e eu necessito voltar a ser criança para poder me conectar com o meu eu verdadeiro e descobrir quem eu sou nessa realidade, né? Quem eu sou? Porque eu não sou uma série de distorções cognitivas ou de traumas ou bloqueios, que é o que o adulto costuma vir a ser. Um produto, né, social de diversos traumas e bloqueios, ausências, carências. E quando você olha um ser pleno, né, recém-chegado, com tanta sinceridade, com tanta força de vontade de viver, de se expressar, né, de ficar bravo e depois te dar um beijo, e depois ficar bravo de novo e tá tudo certo, né, e simplesmente ser assim, eu acho que é um convite para começar um processo de autoconhecimento, né, de terapia, de análise, para tentar se conectar com essa criança. Porque se você não se conecta com essa criança, se você não acha ela, certamente você não vai conseguir dar a ela o que ela precisa. O tempo todo, no meu processo de pai aqui, é uma luta constante com o Diogo adulto, que é incapaz de se conectar com o Diogo criança e que, por conseguinte, não consegue se conectar com o filho. Então, é uma disputa muito grande entre esses dois estados. E aí eu preciso me esforçar muito para ser... para eu deixar morrer esse Diogo adulto e me conectar com esse Diogo que eu não sei quem é, criança. Esse é o primeiro ponto.
que esse é o exercício diário, assim, né? Tentar deixar de lado essa máscara, esse papel social, ou as minhas funções sociais, para ser pleno a ele como ele é pleno a mim. Esse é o primeiro ponto. Talvez eu possa trazer mais pontos depois que eu escutar alguém, para não ficar no monólogo aqui. Esse era um diálogo. Eu acho que tem que aprender a levar as pessoas com mais leveza, né? Essa leveza que muitas vezes a gente não aprendeu na vida, né? Pela nossa educação de tem que ser, né? O tem que, né? Então, parar e falar, peraí, eu tô pesando a minha vida. Então, como eu posso buscar essa leveza dentro de mim e na conexão com o fora, né? Isso é fundamental. Como é que seria isso, Luciana? Nossa, eu fico pensando aqui, como sempre, Moreno, né? Que sempre nos convida, esse é o convite dele, né? É o brincar, é a terapia que está brincando, que está encenando, que está trabalhando o lúdico, né? Os atos espontâneos que são perdidos. O Moreno fala que o primeiro ato espontâneo que a gente perde é na hora que o médico bate no bumbum, né? Porque aí força uma reação, já não é mais espontâneo aquele choro. E eu lembro, assim, do parto da Clara, que a gente optou por fazer um parto humanizado, não teve isso, ela chorou naturalmente, né? E a gente vai mantendo essa questão do natural dela. Hoje eu estou muito, assim, compartilhando a minha experiência, eu estou achando o máximo essa questão de ser mãe, e teve uma coisa que aconteceu essa semana que para mim foi sensacional. Ela foi fazer o teste do ouvidinho, né? Porque a gente tem que fazer um acompanhamento devido o pai ser surdo. Ela não é, mas a gente tem que ficar de olho nesse acompanhamento. Aí ela chegou lá para ser testada com relação a isso. E a médica falou, não, mas como é que é a sua reação quando você fala não para ela, quando você repreende ela? Eu falei, desculpa, não é uma prática lá em casa, né? A nossa prática ela está querendo pular da cama, então o Matheus ensina para ela o que é cair na cama, qual a consequência de cair na cama, que vai machucar, né? E isso aí não é legal, mas sem falar não pode, não é isso, né? Sem fazer esses atos que depois dificulta muito o ser humano com relação a essa visão mais aberta assim, para o mundo. Pode só concluindo que eu acho que esse é o nosso papel também, entre ser pais, nos abrir e tentar deixar o máximo possível aberto o campo do nosso filho, com relação a esses conceitos sociais que tanto reprime o ser humano. Assim. Matheus quer contar um caso. E a nossa filha, por exemplo, está falando da cama. Ela tentou várias vezes de conhecer, vocês conhecidos fora da cama. E ela já caiu. Quantas vezes? Ela já caiu, gente. Já caiu uma vez. E aí foi de novo. Eu falei, não pode, não pode. Várias vezes ela tirava. Aí tirava, aí depois eu deixei. Deixei ela conhecer, sabe? Só que eu segurei um pouquinho para não bater muito forte. E aí ela foi, caiu, bateu a cabeça. Mas a nossa cama é pequena, tá? Não tem pé de cama, é só colchão. A gente está tocando o tapete, é bem tatame, assim, a nossa cama. Então, não é uma queda grande, assim. Tanto que ela nem chora, ela olha, assim, pra gente, tipo, alguma coisa deu errado aqui. E aí, depois dessa experiência que ela passou, ela chegava assim, não avançava mais. Ela percebeu. E ela tem 7 meses agora. Eu acho que foi um progresso incrível. Entendeu? Deixar ela ser ela. E ela foi, conheceu a mãe. Então, eu acho que é um papel nosso também, assim, tentar ao máximo deixar os nossos filhos serem eles. É isso que a gente está tentando aqui um pouquinho.
Vai com toda cautela, né? Eles precisam experimentar, né, Luciana? Já queria É matar, isso que eu acho interessante. O Diogo já está vivendo muito isso, né, Diogo? Da criança experimentar, né? E você está ali, não vai deixar acontecer nada, né? Porque os nãos que a gente recebeu na vida, às vezes, foram inadequados. Então, eu acho muito legal os casais jovens, os pais jovens hoje, né, terem esse cuidado com o não. É evidente que a criança vai ter frustração, ela vai receber nãos na vida, mas enquanto ela puder aprender, né, de uma forma leve, de uma forma não repressora, ela vai crescer aprendendo a dialogar sobre as questões que apareceram. Eu acho que isso é que é o mais importante, né? O diálogo Exatamente. do pai para o filho, que é desde sempre, né? Desde sempre. Ela não fala, mas ela percebe o seu olhar, né? Quer dizer, tem várias falas que a gente demonstra, né, na nossa expressão. Isso é muito interessante. O rosto da gente fala muito. O jeito que a gente olha, fala demais. O jeito que a gente pega também os momentos, tudo isso fala. O corpo fala, até a diz mais do que a boca, né? Eu sinto assim que o tempo todo a gente está comunicando alguma coisa. Assim, uma outra experiência assim, que eu acho que é interessante compartilhar, que inclusive foi uma discussão minha e do Mateus, muito grande, porque eu falei com eles assim, eu não quero que a Clara aprenda nada na dor. Porque a gente está acostumando que agora, né, na nossa sociedade, tem que doer, né, para poder aprender, tem que doer para fazer sentido. Então, assim, o tempo todo, ele falava assim, tem que deixar chorar. Eu falo, não, ela tem que aprender a se comunicar com a gente de uma forma que não seja o choro. Aí assim, não, é a língua dela, ela chora, estava chorando há pouco, todo mundo ouviu, mas ela não é condicionada à dor. Eu tenho que chorar, eu tenho que me estressar para conseguir algo. E eu acho muito bonito, tipo, ela quer mamar, ela olha para mim e abre a boca. Ela faz assim, ela não está chorando, ela está me comunicando, mãe, eu quero mamar. Ela olha para a gente com profundidade. Todas as crianças, a Clara não é diferente das outras crianças. Elas olham para a gente, né? Elas se comunicam o tempo todo com outras expressões, que eu acho que seria interessante existir uma delicadeza dos pais ou cuidadores para estar percebendo esse olhar, percebendo essa boquinha que abre, percebendo essa mãozinha que levanta pedindo colo, essa mãozinha que... E a gente também pegar isso como lição nas nossas vidas, né? Quais são os sinais também que a gente está emitindo, que a gente está recebendo de outros, assim. Que eu acho também que é interessante compartilhar. E uma coisa que eu achei muito lindo, eu comecei a fazer libras para ela, já vai assim, oi, você é muito linda. A expressão dela mudou muito rápido. Lembra, amor? A primeira vez que ela começou a ver eu fazendo com a mãos bem atenta, tentando entender o que era. Eu achei isso mágico. E a experiência na comunidade, um casal teve... Todos casais praticamente surdos, e eles não falam muito. Então, o filho dele nasceu ouvinte. E aí começou a educar na Libra. E eu fiquei impressionado com o crescimento desse menino, que eu acompanhei ele de perto, e cresceu com uma capacidade de discernimento e de diálogo muito mais avançado que outras crianças, que estão ainda no aprender a falar. E já consegui entender muito mais o vocabulário. Eu fiquei assim, uau! E aí eu fiquei com essa vontade de passar de para cá também. E na primeira experiência já comecei a ver a ação dela, uau! E comecei, né? Aos poucos eu vou passando novos sinais, novos gestos.
Novas formas de se comunicar. Lindo Né? isso. Muito lindo A gente está isso. curtindo muito esse negócio de ser pais, né? Porque a gente está curtindo muito esse negócio de ser pais. É. E aí, Diogo? Tá caladinho aí. Nós estamos Conta curtindo para muito. nós. A gente está curtindo tanto ser pai que a gente já vai ser pai de novo. Pois é, o negócio é bom, né? Pois. Legal. Voltando àquela história da pandemia, do contexto da pandemia, que eu acho que também era outra coisa que eu queria comentar, né? No final, a gente está fazendo esse exercício da paternidade nesse momento, e o bacana, assim, no caso da nossa família, né, eu e a Laura está enjoada, por isso que ela não está aqui, ela está com bastante enjoo, então ela está meio, assim, precisando ficar descansando. E, assim, a gente, no processo do Janaka, a gente estava num sítio sem luz, sem água, começando uma agrofloresta. Depois de 5 anos, como nômades, e praticamente viajando, falando de uma transição, de uma virada, falando de um momento que ia acontecer alguma coisa no mundo para que as pessoas pudessem ganhar maturidade e também pudessem perceber que uma evolução de consciência, de modelos econômicos, né, precisava acontecer. Então, de uma certa forma, foi interessante porque quem nos tirou de um lugar que a gente achava estar seguro para quando tudo acontecesse foi o Janaka, porque a gente foi para um sítio viver, né, digamos, no campo, sem água, sem luz, água encanada, né, sem luz elétrica, mas tinha lá luz solar e um poço, né? E quando a gente engravidou nesse momento, né, a primeira coisa que a Laura falou foi, olha, a gente não vai ter um nenê aqui sem um banheiro. A gente vai precisar ter uma condição melhor. Então, nossos planos de estar na Arca de Noé durante alguma crise, né, acabou, porque ela estava grávida. E quando a pandemia começa, a gente já tinha o Janaka, né, nascido, e a gente já sabia que alguma coisa ia passar, porque a gente vinha tendo contatos com muitas comunidades, com muitas redes, com povos, né? A gente estava preparado para isso. Inclusive, parte do nosso trabalho era falar sobre isso. E quando chega, a gente estava totalmente despreparado, porque aquele nosso planejamento de estar começar uma ecovila, fazer uma agrofloresta e tchau, né, para todo mundo, não era mais a nossa realidade. A gente estava sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Então, nós fomos pais num contexto de total incerteza. Total. A gente não sabia o que ia fazer, porque todos os nossos planos eram estar numa terra, plantando e vivendo dela. E quando a gente tem que sair, a primeira coisa que eu fiz foi correr para a casa dos meus pais, né? E quando eu chego lá com poucos meses de gravidez, eu já sabia que não era lá que eu tinha que ficar, mas eu precisava ali, né, daquele momento. E aí eu fiz um jejum, né, para que pudesse... Isso não é recomendado em nenhuma prática, né, mas enfim, eu fiz um jejum no sentido de buscar uma resposta, né. Eu falei, olha, eu vou fazer uma austeridade, um sacrifício aqui, para saber aonde eu tenho que ir com a minha família. E fato foi que depois de aliás, foram acho que 3 dias sem comer, e aí no 4º dia eu comecei a comer só salada e água, e fiquei até o 10º dia comendo uma saladinha, um suco, uma aguinha, e no 10º dia chegou a resposta para a gente, onde a gente tinha que ir, chegou um trabalho, e aí eu fui, né, a gente foi para Brasília. Então, o Janaka nasce. A gente foi primeiramente para um templo, ficamos lá num templo, e depois eu consegui alugar uma casa, e a gente teve o Janaka em casa, né, num quarto em casa. Esse processo do nascimento do Janaka, né, ele foi muito inspirado num abuelo, num pajé guarani, que dizia que os pais deveriam ter o filho
juntos em casa, porque o pai deveria participar ativamente do parto. E que o pai participando ativamente do parto diminuiria, assim, né, a chance dele abandonar a família, porque ele ia entender o sacrifício da mulher em trazer uma vida para esse plano. E esse sacrifício da mulher durante esse período do parto é o que o homem deveria sempre se recordar durante todo o processo de paternidade, para ele honrar esse momento e não abandonar a esposa por alguma dificuldade ou alguma crise, porque era naquele vínculo da dor da mulher que ele, participando junto, se conectaria com a família a ponto de qualquer que seja a adversidade não deixar a família. E quando a gente escutou isso numa cerimônia guarani com esse pajé, eu senti um chamado muito grande de quando eu tivesse um filho eu ia passar por isso. E assim foi, nós tivemos o filho em casa, eu fui a doula, né, e eu não teve tapa, né, no bumbum do Janaka também, foi tudo muito, muito orgânico, muito natural, mas foi interessante porque nesse processo eu descobri algo que eu não sabia do meu próprio parto. A minha mãe sempre me contou uma história muito poética, que eu nasci junto com o sol, né, ali umas 5h30, 5h40 da noite, né, no hospital, ela viu o sol nascendo e eu nasci com o sol. Então essa foi a poesia que me rondou a vida toda. Mas quando Janaka nasce, ela conta para minha companheira que eu, nesse momento que nasci com o sol, fui arrancado por um fórceps. Então, olha só, eu passei praticamente 35 anos da minha vida achando que eu tinha nascido com sol, de parto natural. Quando meu filho nasce e eu faço esse trajeto com meu filho, depois eu descubro que o meu nascimento não foi assim tão poético, né? Foi um puxão. E aí eu comecei a estudar quais são as consequências de um puxão com um fórceps no nascimento de uma criança. E uma das principais características nos estudos que eu li é que quem nasce com um fórceps tem a tendência a desobedecer as regras e as autoridades, porque ele não foi respeitado para que ele nascesse no seu próprio tempo. Então, o que reflete no futuro desse ser é um trauma, né? Que vai ser levado a vida toda como uma rebeldia. E quem é o Diogo, né? Em toda a sua síntese, né? Em sua síntese também, né? É um rebelde, é um desobediente, né? É um transgressor. É uma pessoa que, desde criança, desobedeceu e apanhou, que fazia questão de contar para os pais que fumava cigarro, que fumava maconha. Eu desafiava os meus pais com 14, 15, 16, 17 anos. Né? Na infância, meu pai dizia, volte para casa antes de escurecer, eu voltava depois. Aí eu apanhava. Né? Então, quando eu li isso, foi assim quer dizer, não vou dizer que foi interessante saber disso, mas assim, foi alegre, né? Porque é uma situação que você toma conhecimento e você começa a perceber como meu pai falava para mim assim, você gosta de apanhar. Desde criança, meu pai sempre falou isso para mim. Você é uma pessoa que gosta de apanhar. Você pede para apanhar. Você adora apanhar. E quando eu li esse artigo, eu falei, puxa, eu gosto de apanhar por conta de uma situação que eu não tive o controle, né? Que de uma certa forma me levou até ali a desempenhar esse papel como um direito de reivindicar a minha liberdade de escolha sobre o tempo que eu quero
fazer ou não algo, né? E hoje, depois de todo esse trajeto, eu tenho tido uma certa consciência para obedecer. Porque toda vez que vem aquele ímpeto de não cumprir, por exemplo, a minha esposa, quando está numa situação de estresse, e ela me pede algo que me recorda, né, algo da infância, me gera um gatilho de dor, e eu não quero fazer, eu olho para aquele menino que foi arrancado e digo, ok, eu vou obedecer ela. Porque eu não sou mais aquele menino que foi arrancado, eu sou o Janaka, eu nasci com o Janaka. Eu nasci de novo com o Janaka. Eu não preciso mais, né, desobedecer. E aí eu passo a respeitar a dor, eu passo a respeitar a cura, né, dessa dor, e passo a ser uma criança de novo, que entende que agora entregar para esse ser o melhor do Diogo, né? E é isso. Que lindo, Diogo. Que lindo. Você tem a oportunidade, né, de ser aquela criança, né, de sair da rebeldia, né, de forma consciente. Que lindo. Exatamente. Oportunidade linda. O que nos leva? O autoconhecimento é que nos traz essas oportunidades, né? Não tem outro caminho. É o autoconhecimento. Isso, e não se trata, e não se trata de achar culpados, né? Isso que é interessante, porque no começo da minha fala eu trouxe alguns elementos sobre traumas, né? Sobre situações que poderiam, inclusive, gerar algum tipo de interpretação para quem assista depois, né? No futuro, nessa cápsula do tempo, que talvez existam culpados, né? O pai que tratou mal e falava aquilo do filho, o médico que arrancou naquele momento, mas eu não vejo assim também. Vejo que os contextos, né? Que aí também entra a questão de sabedoria. No caso, a gente é estudante praticante do Bhakti Yoga, então no Vedanta está muito explícito a questão do karma, né? Então, Prakriti, que é o conceito de energia material, diz que cada um de nós moldou a nossa personalidade e as nossas vidas através das nossas próprias escolhas. Então, se eu sou um resultante de diversas escolhas que eu mesmo venho tomando há milhões, né, de vidas, de sucessivos nascimentos e mortes, eu não posso olhar para algo que aconteceu comigo e culpar outro, né? Eu tenho que me fazer consciente e responsável por aquilo que eu vivi e entender que, a partir de agora, eu posso também ter uma compreensão muito bacana do próprio Vedanta, né? Onde o karma não é eterno, né? O karma ele pode ser cessado a qualquer instante por vários meios. Então, um deles é o autoconhecimento, o outro é a terapia, o outro vai ser alguma outra coisa para aquela determinada pessoa que ela vai encontrar dentro do coraçãozinho dela e vai falar, ufa, aqui eu me sinto em paz, aqui eu estou bem, né? Tem vários anjos aí que nos acolhem e as informações que chegam nos momentos corretos. Então, tem de prazer. Nossa, mas muito linda essa aula, né? Realmente, muito mesmo. E essa transformação kármica é possível. Isso é maravilhoso se descobrir. Mas eu não sei, sabe, Raquel, assim, dentro do que eu vi comigo, a gente volta, eu pelo menos, não sei para você como foi enquanto gestante,
Mas eu voltei, assim, vários processos meus. Eu lembro, assim, que teve uma vez que eu liguei, chorava muito, né? E esse choro é choro de lembranças. Eu acho que é uma oportunidade mesmo aí de pegar esses karmas, esses traumas, porque é um trauma, não tem como a gente negar, né? E ressignificar isso. Eu lembro uma vez que eu falei com uma amiga minha, eu falei assim, nossa, eu acho que eu já devo a Clara, assim, muito, porque coisas que eu até achava que estavam resolvidas dentro de mim, nessa energia que ela trouxe, essa super energia que ela trouxe para o meu corpo, ela despertou, assim, várias resoluções a partir de uma sensibilidade mais aflorada. Muito bom, assim. E esse negócio do pai acompanhar o parto, o Matheus também acompanhou, né? Gritava junto comigo, gente. Gritava junto, não. Foi muito bom. Eu fiquei impressionado com a experiência do parto humanizado. E eu acho que isso deveria multiplicar, sabe? Porque isso fortalece mais os laços. Esse momento que a gente passa, eu fiquei muito reflexivo depois desse. Cheguei até a ajudar o hospital, ver como é que estava a situação do hospital, conversei com a diretoria que eu poderia fazer para poder fortalecer o hospital. E fiquei impressionado. E a gente passou quanto tempo? Mais 8 horas, não foi? A minha bolsa estourou 8h30 da manhã e a Clara nasceu meia-noite e 1. Meia-noite, um minuto para o outro dia. Ela queria nascer dia 15 mesmo, assim, dia 15 ela saiu, né? Já estava viva, né? Acho muito complexo isso, assim, porque ela já pulsava a vida dentro da gente, né? Mas foi meia-noite e 1 que ela sai da barriga. E foram de entrar na sala, né? No quarto do parto, foi a partir das 6 horas do parto. Aí fomos brincar de bola, fomos brincar disso, fomos brincar de um monte de coisa, né? Para depois começar o bicho pegar, aplicamos o reiki, ligamos nossos incensos, colocamos nosso mantra, fizemos todo o ritual que a gente queria fazer, apagamos a luz. Caiu a Fabiana. No seu caso, Diogo, foi demorado também? Foi no caso da Laura, foram 12 horas. 12 horas o processo. Foi longo. E vocês ficaram relaxados, tranquilos? No começo, sim. Brincaram também, igual o Luciano e o Matheus. Não, na verdade foi bem intenso, porque como o pessoal do SUS estava muito reticente, assim, nosso médico, né, para ter em casa. Vocês cortaram a câmera e o microfone, viu? Mas eu não sei se eles caíram, se a conexão está ruim. Caíram de novo. Luciano? Caíram de novo. Não, eu estou aqui. Está aí? Oi. Tem problemas técnicos. Caiu. Você está vendo a gente? Vocês estão congelados. Congelado. Estão congelados. Está congelado. Deve ser. Voltando. O Diogo está falando do processo deles, que foi mais um processo de 12 horas. Pode falar, Diogo. Caiu. O nosso processo, a gente tinha ali uma pressão, porque sem casa, então a turma queria que o Dianaka nascesse até o final da semana, porque senão não ia poder ser em casa, né? E aí ia ter que ir para o hospital, e a gente queria muito em casa. E aí uma não sei se foi as enfermeiras que a gente contratou para acompanhar conosco, recomendou, ou algum amigo recomendou acupuntura, só que a gente não sabia que a acupuntura era uma indução.
A gente achava que era um processo meio que natural, né? Para ajudar o neném a nascer no tempo certo. Mas quando a gente foi lá na acupuntura, depois que colocou a agulha, já começou o trabalho de parto. Olha só, eu também não sabia que era uma indução. Olha só. Foi uma indução natural, mas foi uma indução, né? Tanto que a gente tinha... a gente tinha que ser, a gente brinca que foi o que tinha que ser mesmo, né? Uns nascem com fórceps, outros de acupuntura. O karma do Janaka já está bem melhor, né? Porque já não precisou arrancar ele de lá, mas deu uma agulhada nele, porque estava contando, Luciana, que o nosso médico e as enfermeiras tinham uma apreensão muito grande de deixar que a gente estivesse em casa. Então, ele tinha que nascer até ao final da semana 40, senão não poderíamos ter ele em casa. Com as bênçãos do nosso médico e das nossas enfermeiras contratadas para estar conosco. Aí, o que foi é que um amigo deve ter falado para a gente, acho que foi um amigo, falou, tem acupuntura, isso ajuda demais, né? E aí a gente acabou indo no acupunturista, mas sem a consciência de que era uma indução. Quando a gente saiu da acupuntura, o trabalho de parto começou, e aí foram 12 horas de trabalho de parto, com muita dor para a Laura, porque a Laura já começou, então, o trabalho com as contrações que são de carga, de dor, como a parte final. Ela passou 12 horas com as dores, que ela falou que não variou, que no final ela não teve as dores mais intensas. Que como começou, terminou, eram as mesmas dores de força, por conta das agulhas, né? Porque aí ela fez o parto com várias agulhas nas costas, no pé, e eu fui esquentando com um charuto, assim, com recomendação. Depois a gente descobriu que isso era uma indução. E a gente achava que, na nossa cabeça, a gente, ingênuo ou por falta de conhecimento, achava que isso era algo para estimular naturalmente, mas não. Essas agulhas o que faz é com que todo o seu corpo comece a trabalhar e ativar e acelerar o trabalho de parto. Tanto que o Janaka nasce dentro da bolsa. Ele nasceu dentro da bolsa e a gente descobriu, então, quando ele nasce, que aquela data de 40 semanas não era de 40. Ele nasceu provavelmente de 38 semanas. Eles descobriram que ele não nasceu de 40 semanas, ele nasceu de 38 semanas, nasceu dentro da bolsa. Não dá para saber ao certo se foi 38, 39, mas a gente estima que foi 38 pelos cálculos ali, porque pode ter uma variação, né? Como a gente não sabia o dia que tinha fecundado ele, a gente imaginava que poderia ser 40 semanas pelos cálculos, mas como nasceu dentro da bolsa, a gente estimou que era um pouquinho antes, né? Então, Janaka nasceu dentro da bolsa, assim, né? De boa ali, a gente teve que abrir ele, veio no pacotinho, né? Só que eu, por exemplo, todo mundo da minha família nasceu de 8 meses. Todo mundo. Meus irmãos, eu, minha mãe, minhas tias. Então, na minha família, nascer cedo não é um problema. O meu também teve que ser induzido com oxitocina, porque a bolsa já tinha estourado, a Clara fez cocô, então virou um parto de risco. Por isso que a gente tem muito carinho pela equipe, que ela nasceu no Sofia, né? Eu queria que fosse na banheira, não pôde, teve que me contentar com o chuveiro, porque ela não podia nascer na banheira, porque poderia ser mais risco para ela, né? Hoje, quando cai, será que já fica mudo automático? O Diogo, uma coisa Oi. curiosa, né? Quando nasce na placenta, como você falou, não é isso? Na bolsa? A bolsa. Placenta, né? A placenta. Não é a placenta. É a bolsa mesmo. A placenta sai depois. Aí perfura para tirar, não é isso? O pessoal antigo... Oi, gente. Eu lembro, eu sou de uma família, minha mãe teve 20 filhos. É um pouquinho todos em ruim, casa. sabe? Aí tá caindo o tempo. Então, eu lembro deles falarem que a criança que nasce, elas falavam, nasceu empelicada.
e que são crianças, pessoas de muita sorte na vida. Você nunca deve ter ouvido falar isso, né? Não. Quando nasce assim, eles falavam assim, é empelicada, é uma pessoa de muita sorte na vida. Que Então, ótimo. é bem curioso isso. Sabedoria popular, né? Pessoal Que da bom saber. roça mesmo. Que bom saber. Bom saber, mais uma, né? Mais uma boa informação. Tá vendo? Mais um bom prenúncio, né? Exato, exato. Pois então, imagina, né? Tanta coisa acontecendo no mundo e a gente tendo a bênção de estar vivendo isso, né? Não De uma força e intensidade tão grande. E não sei, às vezes eu olho o mundo como está, né? Tudo que eu tentei preparar-nos para isso, e eu me sinto aqui na minha bolha tão feliz, Uhum. né? Nós somos Mesmo, privilegiados de termos a alegria de falar desses assuntos, né? De assuntos como esse terem um significado tão profundo para a gente, não é? exato. Isso é maravilhoso. Tem uma Aí, outra coisa. Luciano. Tem uma outra coisa muito bacana, quando eles voltarem, Ah, a gente. Ah, voltou. Voltou? tá Acho que ela vai voltando. aumentar ele. Você Ela. mora onde? Vocês moram onde, Diogo? Eu, eu sou de Botucatu. Botucatu. Conhece Botucatu? Não, não conheço. A gente está em Belo Horizonte, né? Eu tive em BH com o Matheus. A gente esteve Bacana. junto há um tempinho atrás. Voltou, Lulu! Tá Acho que a caindo. internet dela está caindo, né? Sim, Raquel. Tá A caindo, né, gente Lu? está em Nova Lima, a internet aqui não tá boa. Ó, a Jussara chegou aí. Toda hora tá dando uma caidinha. Mas que lindo, né? Que foi. Eu não sabia, você falou. Olha, você consegue Tá caindo. Quando nasce o quê? É o frio de Nova Lima que está congelando sua internet. Pode ser, que tá frio mesmo aqui. Imagino. Aí é gelado. Aqui, vamos fazer mais um papo futuramente aí, gente. Eu acho tão lindo, vocês ensinam tanto, puxa vida, né? Muito legal. E cada um chamar mais amigos, não é? E tentar, sabe o que eu penso, Diogo? É muita gente que precisa, sabe? De momentos desses. São muitos pais, muitos casais aí que estão meio perdidos e precisam de momentos como Eu esse. sinto, Para falar, nem é só ouvir, mas para falar de suas eu sinto questões. isso. Eu sinto isso. Não é? E se a gente analisa, se a gente faz alguma análise de causa, né, sobre a situação né, o contexto da pandemia, enfim, a gente vai ter uma relação muito direta com a família. Né, porque vamos tentar, assim, analisar a conjuntura, né? Nós estamos vivendo uma pandemia que o Ailton Krenak diz que é o puxão de orelha da Mãe Terra, né? Um puxão de orelha da Mãe Terra. O Boff diz também lá nos artigos que ele escreve com maestria que é uma resposta, né, de Gaia, e ele tem a carta da Terra há tanto tempo tentando, de alguma maneira,
orientar, sensibilizar as pessoas para essas situações. A gente tem, né, Joanna Macy, James Lovelock, a gente tem todas as cosmovisões, as cosmogonias, né, do Yandericó, dos Guaranis. A gente está aqui no Brasil com uma riqueza enorme, né, os Caiapós, os Tupiniquins, os Tabajaras, os Chavantes, tudo sempre está nos orientando para uma visão sistêmica, muito embora hoje a visão sistêmica seja tão ausente, tão pouco percebida, né? Pouco reconhecida. E aí, por essas e muitas outras, né, reflexões ou informações e conhecimento, a gente vai ter uma relação muito grande com um colapso de saúde ou econômico por conta de uma ausência de conhecimento sobre o que é a nossa família como essa casa comum, né? Como o Papa Francisco chamou na encíclica dele, Laudato Si, né? Louvado seja, ou seja, essa é a nossa família. E aí, quando a mamãe dá um puxão de orelha na gente, né? A mamãe chega e fala, ó, vocês não estão conseguindo entender os limites, né? Então, aí precisa vir uma bronca, assim, né? Uma bronquinha, assim, tipo, olha, vocês não estão entendendo que vocês são parte, né? E aí essa é uma deficiência ou um ponto cego do antropocentrismo, né? Do ser humano achar que é o centro. E aí o ser humano acha que é o centro, aí de repente o trabalho vira o centro, aí de repente a economia vira o centro, de repente a consumo-visão vira o centro, e aí fica todo mundo querendo competir e acumular. E aí hoje o que a gente está tentando reaprender é como cooperar, como colaborar, né? E ainda vai ter um pouquinho mais ainda de agravo, né? Porque a gente precisa, de alguma maneira, perceber isso e realizar isso, porque uma coisa é perceber, outra é realizar, né? Então, se a gente olha um personagem, né, como esse que está no poder, ou esses que estão no poder, né, de extrema autoritarismo, você certamente, se for olhar o perfil psicológico ou o perfil familiar, você vai encontrar muitas carências, muitos traumas e muitas necessidades de regeneração e reparação por conta das distorções cognitivas, porque cresceu crendo que, né, que aquilo que ou o meio, ou a família, enfim, porque a família é o meio também, a sociedade, não é só o pai e a mãe, né? Enfim, aquele ambiente que gerou aquele ser, certamente teve o início, né, os gatilhos iniciadores, né, disso tudo estão na família. Então, a gente não vai combater o governo autoritário no diálogo. A gente vai combater o governo autoritário no cuidado da família. Uhum. Porque esse que está aí, talvez a gente não tenha muita incidência, não possa fazer nada, porque já é algo que está chegando no seu ciclo, né, de morte. Mas as novas crianças que vão ser, digamos, esses líderes, né, ou os líderes atuais que conseguem dialogar, esses precisam refletir sobre o papel da família. E a família, que é a nossa casa, mas essa expandida também, né, que é compreender que todos nós somos uma família universal. Não importa se existe uma diferença não só ideológica, mas morfológica, se é uma árvore, se é um pati, se é a própria que se chama aqui vida material, nesse plano. Eu acho que a família é primordial, assim, temos que falar sobre a família, temos que compreender o que isso significa, tanto no micro como no macro,
e de uma certa forma temos que constelar isso, né? Existe no passado, existe no presente, existe no futuro. Constelemos, vamos constelar isso, né? Terapia em grupo, terapia comunitária, né? Adalberto Barreto, estamos aqui na TCI da nossa cidade. E ativação dessa consciência, né, Diogo? A ativação dessa consciência na prática familiar, né? Que aí nós vamos poder ter novos seres para cuidar desse mundo, né? Só vai cuidar se for cuidado. Isso. E pensando nesse contexto de pandemia, né? Que convite que esse universo está trazendo para as pessoas com relação às famílias, né? E quantas famílias se formam, né? Como a nossa, né? Que formou na pandemia, mas também famílias voltam para o lar para ter que conviver, para ter que se entender e redirecionar, assim. Eu acho que a pandemia trouxe isso. Eu falo que são os presentes da pandemia, a gente começar a olhar para tudo isso com um olhar diferente, né? Entender o porquê que isso está acontecendo conosco. Apesar de fazer parte de um caos planetário, cósmico, né? Como o Diogo estava falando, mas temos que aproveitar essa oportunidade, minimamente. A Jussara. Ei, Jussara. Né? Tudo bem? Luciana? Oi. São 21h14. Eu acho que a gente pode brincar assim e encerrar daqui a pouco para não ficar tão cansativo, e fica o convite para o próximo encontro, né? Isso. Ótimo. Uma coisa que eu queria compartilhar antes, com relação ao desafio que eu vejo, assim, o lado negativo. Uma das coisas que me marca, que me deixa chateada com relação a Clara, é o não convívio com crianças. Ela conviver só conosco, assim. De vez em quando a gente assim, algo fora. E essas crianças estavam no microfone. Por causa do computador. Que a gente tentou aqui ligar no celular para ver se... E ela não está tendo contato com criança, ela não está tendo contato com outras coisas, ela não está tendo tanta oportunidade, porque a gente mora na cidade, né? A gente não mora como o Diogo no meio da natureza. Então, assim, eu vejo que essas crianças, as urbanas, né? Pelo menos, está tendo essa dificuldade, assim, de relação. Eu fico muito preocupada como é que Clara está instaurando as relações, o que é ser criança, e ela crescendo, e convido algumas amigas que fazem parte da minha banda, vamos fazer quarentena, teste, não sei, e vamos colocar nossos filhos para brincar juntos, para aprender a se dividir da brincadeira, né? Isso é uma preocupação, assim. A gente falou de um monte de coisas boas, mas essa é uma inquietude, né? Um lado e a sombra dessa experiência. Há desafios, né? Sempre. É importante a gente ficar atento. Principalmente porque cada ser é um, né? Cada criança é uma, cada ser é diferente do outro. Né, Diogo? Você ia falar? E nessa quarentena, por outro lado, um lado bom é que as nossas mães, nossas avós, esteve muito mais presente do que se todas estivessem num horário de rotina normal. Minha mãe, por exemplo, pôde aproveitar 6 meses, 7 meses intensos, diariamente com ela,
se não fosse a pandemia, não ia ter essa oportunidade. Então, por outro lado, tem um momento familiar mais forte, todo mundo mais unido, assim, junto, vivendo o processo dela, o sofrimento dela. Está sendo muito bom. Em relação às meninas e crianças, para ter oportunidade. Por exemplo, as praças já estão prontas, né, amor? Tudo é linda. Eu já dotado com umas praças e agora já está cheia de criança. Então, vai ter muitas amiguinhas para poder interagir no momento que a gente tiver mais. A hora certa. Isso. E Mas muito vai ser lindo. E eu acho que eu já tinha muita essa energia de paternidade. E com a Clarinha nascendo, ficou mais sensível essa paternidade de se preocupar mais com tudo em nossa volta. É diferente. Parece que ela ficando mais sensível, mais intenso. Sim. Então tem que aprender a controlar isso também, porque às vezes, né, amor, fica demais. E uma coisa que eu queria compartilhar me falam nas escrituras que a criança desce na barriga entre os 3 meses, 4 meses por aí. E já ela fala que já desce desde o primeiro dia que o embrião... Antes do embrião. Desde o embrião. E aí, nesses 3, 4 meses, eu fiz tipo uma oração para saber quem vai descer. E aí eu fiz um momento assim meu de orar para o universo, para a identidade, assim, e falando que a gente precisa aqui na Terra. A gente precisava de uma guardiã, de uma pessoa que trazesse novas inspirações e conseguir quebrar alguns modelos que a gente não consegue quebrar, e uma pessoa assim que consiga pegar o amor que já tem nesse mundo e conseguir unificar em mais essas coisas, sabe? Tudo um pedido, assim. E quem se identificar mais com isso, vem para nossa família. Você abre o canal, assim, aí vê a cara. E depois, quase nascer, eu também fiz um outro chamado. E caso ela não queira vir, que ela tem também a oportunidade de assistir. E que ninguém vai ficar bravo, e já se arrepender da decisão que ela tomou, ou se é isso mesmo, para dar liberdade do espírito poder se manifestar, não assistir preso. Também fiz essa oração para esse chifre, e fiquei com medo disso acontecer com a Rui. E deu tudo certo. E foi intenso também. Essa oportunidade que o pastor Manissá mexeu muito comigo, de poder estar com ela, viver todos os momentos de nascença. E eu acho que os pais também deveriam ter essa oportunidade, e quem teve foi maravilhoso. Porque o que eu vejo hoje, os pais, o homem, por exemplo, eles ficam no hospital circulando na câmera, tirando foto. No máximo é isso. A gente, eu fiquei 8 horas, 6 horas mais ou menos, foi 6, 7 horas no lado dela. A gente passou por vários momentos, vários pensamentos. Eu levava ela para tomar um banho, voltava, segurava ela, conversava, apoiava. É um momento assim, forte demais para a gente. Isso conecta muito. Eu acho muito especial para a gente também. Tem um pouquinho que eu queria compartilhar. Parabéns. Você falou, né? De que o pai, né, tendo essa responsabilidade de participar, de estar junto com a mulher nesse momento. É importante, assim, eu vejo uma importância nisso. Pai tem que trocar fralda, pai tem que dar banho, pai tem que fazer, gente. Pai é pai, não é só mãe, não, né? Eu acho que a gente tem que desmistificar isso aí
e trazer ele para essa realidade, que é muito bom para eles também. Né? Não é só da mulher que nasce no homem também. Mais forte. Eu fiquei 5 dias sem comer, depois que assim, começou o dia do parto, aí nasceu, e aí eu fiquei mais 3 dias cuidando dela e dele, em casa, sem ninguém, sem ajuda, porque a gente estava numa cidade que não era as nossas, a Laura da Colômbia, eu sou de Botucatu, a gente estava em Brasília, e eu tinha que cozinhar, limpar, pôr roupa para lavar, tudo. Eu me dei conta que no 5º dia eu não tinha comido. Eu só tinha feito as coisas para eles. E eu estava com uma sensação muito parecida a uma experiência com ayahuasca. Assim, mas sem ter feito nada. A turma chama a força, né? Eu tomei uma vez ayahuasca, então eu sei. Então, a ayahuasca, a turma fala de uma força, né? Que é uma energia muito forte. Eu senti isso durante o parto todo e ainda fiquei 5 dias com essa força, sem comer, sem pensar mais em... um jejum. Mais um jejum forçado. Mais um. E aí, quando eu me dei conta que era o 5º dia, eu lembro que o que eu tive vontade de comer foi um azeite com limão e sal. Porque eu falei, eu tô sem fazer cocô e xixi todo esse tempo, né? Deixa eu dar uma lubrificada aqui. Então eu peguei um limão, peguei ali um azeite, um salzinho, e quando eu tomei, cara, foi muito bom, assim, foi, nossa, foi como se acabasse, assim, o barato, assim, da viagem, né? Mas uma coisa, a questão da sombra, só para terminar a questão da sombra, que eu também quero comentar, que é o lado ruim da pandemia, né? Assim, a morte é algo muito interessante, né? Assim, porque a gente está falando do nascimento, né? A gente está falando da chegada de uma alma. Mas a gente, na pandemia, está passando por uma necessidade de compreender ou aceitar ou pelo menos assistir a morte trabalhar, né? Ela está trabalhando muito sério, muito forte. Então, eu tenho pensado muito na morte, muito mais, e sempre que morre alguém, eu me coloco no lugar dessa pessoa. Então, morreu né, muitas pessoas, eu me coloco no lugar dela. Falei, puxa, se fosse eu, né? Agora, né, o prefeito de São Paulo está lá nesse processo também de passagem, né, por conta do câncer. E se fosse eu, né, nesses momentos, com meu filho do lado, e tivesse indo abandonar o corpo, quer seja por Covid ou não, enfim, o que eu faria, né? E aí me vem, assim, algumas emoções. Primeiro me vem, assim, uma incerteza muito grande sobre esses seres que eu trouxe ao mundo como parte, né, de uma cocriação com o divino, no sentido de, puxa vida, mas como que eles vão fazer sem mim, né? Aí fui lá e fiz um seguro de vida. Então, uma das coisas que eu fiz foi fazer um seguro de vida. E eu tô sempre meditando na morte, constantemente. No sentido de que se ela chegar, eu viver de maneira digna a morte. Não falo de não ter medo da morte, mas de enfrentar com dignidade a ponto de... Ou seja, se a gente confia tanto na divindade no momento do nascimento, no momento da nossa vida, a gente tem que continuar confiando no momento da morte. E a gente tem que ter a humildade, primeiro, de aceitar quando ela vai chegar, seja numa doença ou seja de uma forma inusitada. E a gente tem que ter coragem de crença, né? Assim como ter a coragem moral, você precisa ter a coragem de crença, de entender que a alma sendo eterna,
essa morte é só temporária, né? É só uma transição. Assim como o parto é uma morte temporária para algo que desconhecemos, né? Tanto que eu tive um sonho em 2012 que eu recebi uma criança das mãos de um anjo. E ele dizia, agora é hora de você ser pai. E aí a Laura recebeu uma visão do fogo. O fogo deu para ela uma criança. E aí eu fiz uma música antes do Janaka nascer. Da inspiração do cantor, da pureza do fogo, sem saber como chegam as almas, sem saber para onde elas vão, sem saber como chegam as almas, sem saber para onde elas vão. Cultivo o templo de ser. Cultivo o templo de ser. E aí essa é uma canção que eu fiz um pouquinho antes de nascer o Janaka. E aí eu acho que o que a pandemia está nos ensinando com esses medos, né, é a gente cultivar melhor esse templo do ser e esse tempo do ser, porque a gente não sabe até quando vai. Então precisamos ser bons cultivadores e precisamos viver com essa ciência de que esse tempo de cultivo, né? Se alguém chega e arranca essa flor aqui para oferecer para uma outra dimensão, para uma outra vida, você tem que estar pronto, né? Toda vez que eu vou lá pegar a flor para pôr no altar com o Janaka, eu tenho que pensar que eu sou essa flor, né? E quando chegar a hora de eu ser arrancado, né? Eu tenho que permitir também, assim como essa flor está permitindo, né? Entender a transitoriedade da vida, né? Dessa vida, porque ela continua, né? Como você falou, é uma questão de crença, né? A morte é vida também, só que numa outra dimensão. Mas aqui é tudo muito transitório, por isso que a gente precisa ressignificar a cada momento mesmo, né? O que a gente aprendeu, o que a gente precisa desaprender para aprender de novo. É isso. Né, Lu? E a gente não eu falo assim, uma coisa que eu falo assim, dentro desse ambiente social nosso, a gente não pode falar de morte, né? E sendo que a gente morre o tempo todo, a gente renasce, ficar é um renascimento. Então, mesmo estando aqui, a gente está renascendo o tempo todo, está morrendo o tempo todo. O que a gente falou agora um segundo atrás está morto, está vivo agora aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está formando enquanto energia. E a gente não conversa sobre isso. A gente não se prepara para essa passagem, né? E assim, aí a gente entende os sofrimentos com relação às perdas, o não preparo, porque morre hoje, né? Aí a gente tem as depressões, as crises de pânico, tudo isso que é um condicionamento da saúde mental. Por quê? Porque a gente não se preparou para perder. A gente acha que tudo é eterno, que tudo aqui é para sempre. Não é. Né? Eu acho que é até um tema aí para a gente, numa próxima, um bate-papo. É legal. Muito bom. Tá vendo? Eu falo assim, que eu gostaria de ver a Clara crescer, né? Então eu não gostaria, não é meu desejo, mas é o meu entendimento. Coisa aí, né? E nascendo todos os dias. Muito bom. Isso aí. Gente, a gente pode, Raquel, ir encerrando, porque está me dando até Claro! Estamos aí, vamos fazer mais, trazer mais pessoas, tá? É isso aí. Desculpa eu falar assim, eu acho que a gente podia encerrar com uma palavra, assim, cada um, né, com um sentimento, como é que está saindo desse bate-papo, e já com água na boca para o próximo encontro. Foi muito bom conversar. Podia fazer um pinacari, hein? Peraí. Pegar o sim. É muita coisa para falar também, compartilhar, 6.000, 6.000. Quando, Matheus?
um segundo de concentração, de introspecção, para cada um falar como é que sai daqui, o que leva e o que pretende trazer. Vou começar, então. Eu tô saindo com a experiência de ordenação das minhas emoções e sentimentos em relação à paternidade, né? E estou deixando um pouco os aprendizados que eu venho levando durante essa pandemia. Obrigada. Eu estou saindo agradecido de ter uma oportunidade de falar um pouco sobre ser pai e compartilhar um pouquinho da experiência, relembrar esse momento da gigante. Então, eu estou saindo grata, né? Adorei as trocas que o senhor trouxe, da Raquel Pé, as ponderações da Raquel. Revisitar tudo isso, acho que deixa mais forte esse processo meu interno, de renascer todos os dias. Né? Aquilo que foi vivido morreu, colocando até o final, porque a gente conversou, foi rememorado aqui, e me trazendo assim, até assim, como é que eu estou fazendo com isso tudo que eu estou vivendo? Mexeu comigo numa forma gostosa, numa forma fácil de me apresentar mais. Aí, muita gratidão, né, por isso. Preparar para a morte, né? Não, entender. Saber como morrer. Entender assim, que aquela bebezinha que ficava de canguru com a gente, agora não quer mais ficar de canguru, ela também, né, aquela coisa de ficava mais quietinha, agora ela quer brincar, quer correr. Aquilo ali de uma forma morreu, e um novo renasce dentro dela e dentro da nossa experiência. Ele se apaixonou com essa cura. Você gostou, né? É bom demais, o negócio passa rápido demais. Ô, gente, eu agradeço pela oportunidade dessa reflexão, desse diálogo, de ouvir vocês. Eu não tenho criança pequena mais, mas eu fico assim. Isso aí é uma coisa que eu posso até falar da próxima vez. Meus filhos já são adultos, tenho um netinho de 3 anos. Hoje eu tenho a oportunidade de ter uma relação muito legal com ele. Na pandemia, ele tem ficado num sítio, eu estou achando isso maravilhoso, porque é uma forma de estar com a natureza, e ele está crescendo assim, um serzinho muito, muito lindo, muito, sabe? Parece um adultozinho. Quando ele conversa, eu falo, gente, o que passa nessa cabeça? Que sensibilidade, né? Então, eu acho bonito. Eu o ensinei a subir em árvore, né? Então, são coisas simbólicas assim na vida, né? Você vai construindo. E era até para meu filho estar aqui com a minha nora, que eles também tiveram um parto natural e tem uma linha de pensamento assim bastante parecida com a nossa, né? Então, espero que a gente volte para aprendermos mais um pouco, tá? E vamos lá. Boa sorte para vocês, tá?
Muita luz, paz, sabedoria para conduzir essa vida. Beijo. Tchau, amigo.